Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva e aqui comigo estão André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é Simone Silvano. Seja bem-vinda, Simone. É um prazer estar aqui. Olá, pessoal. E eu sou Simone Silvano. Hoje eu sou diretora de marketing e gente aqui na DEPS Tecnologia. É um grupo de empresas hoje, há mais de 18 anos a gente está no mercado. E eu estou na área corporativa e de negócios há mais de 25 anos. Eu sou mestre em direção e administração de empresas pela Universidade de Madrid e estou caminhando aí para um doutorado e uma publicação de um livro dentro da nossa empresa aqui, que é o Além da Análise de Crédito. E hoje a minha missão de vida, o meu propósito com a empresa e com as pessoas, com as palestras e mentorias e treinamentos que eu faço, a minha missão de vida é ajudar as pessoas a se destacar no mercado. E com o que eu faço, eu potencializo as pessoas, tanto essas que estão conosco aqui na DEPS, quanto as pessoas que eu atendo e as empresas que eu atendo fora. Muito legal, Simone. Primeiro, queremos agradecer, a sua presença, aceitar o nosso convite aqui para a gente poder bater esse papo. E você falou uma coisa bacana, que é a sua missão de vida, né? Como é que você pode inspirar as pessoas a trabalharem dentro delas o melhor que elas podem ser? Como que você consegue extrair dessas pessoas, que muitas delas às vezes estão um pouco retraídas, não sabem identificar o potencial que elas têm, né? Como que você consegue fazer isso? Então, eu como diretora de gente aqui na DEPS Tecnologia, o primeiro passo é sabermos atrair as pessoas certas. Então, nós temos todo um trabalho que a gente faz aqui de atração de talentos. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa empresa, que hoje a gente estamos aí com um time mais ou menos interno de 52 pessoas, fora as pessoas que são em home office, trabalham de forma terceirizada para nós. Então, o primeiro passo é a gente saber atrair essas pessoas. Quando eu atraio a pessoa, eu tenho toda uma dinâmica dentro do nosso plano de carreira, dentro do nosso plano dinâmico, que nós temos a carreira em Y, que a gente dá à pessoa a oportunidade dela construir o seu legado. Primeiro passo, a gente vende toda a ideia da nossa empresa, da nossa cultura, do que nós acreditamos, da nossa missão para essas pessoas que são pré-selecionadas. A partir daí, eu vou encontrar em cada perfil, dentro de todo um diagnóstico, de toda uma plataforma que a gente faz aqui de captação, e a gente escolhe a pessoa certa para a cadeira certa. A partir desse momento que eu tenho a pessoa certa, na cadeira certa, eu começo toda a nossa dinâmica de treinamentos e capacitação para essa pessoa ela seguir junto com o que nós esperamos aqui dentro. E quando eu faço isso, eu tenho toda uma rotina de feedback para essas pessoas. E são feedbacks semanais, onde a pessoa vai esperar da minha parte, né, as nossas hard skills, que é a parte técnica, eu treinar essa pessoa dentro daquela competência que eu espero, e vem de encontro com as soft skills dela, e também com a nossa soft skill como empresa. A partir desse momento que eu estou alinhado com essa pessoa, só se a pessoa não quiser para não dar certo, porque se eu já soube atrair, se eu já soube contratar a pessoa e eu soube treinar, não tem como não dar certo. A partir daí, a gente faz todo um trabalho, depois dos 90 dias, a gente começa um outro trabalho bem dinâmico dentro da pessoa, né, dentro da missão da pessoa, que é instigar a pessoa a ter um planejamento dentro de toda a história dela. Então, a gente leva a pessoa lá na infância, traz a pessoa para dentro daquilo que a gente acredita e ajudamos essas pessoas a construírem um planejamento dentro da carreira dela. Então, quando eu ajudo a pessoa a enxergar os próximos 5, os próximos 10 anos dela, é impossível, se ela está alinhado dentro da roda da vida, dentro da roda da liderança e dentro daquilo que eu espero e o que eu soube trazer ela para dentro da cadeira certa,
é impossível esse profissional ele não estar alinhado dentro da minha missão e também ele não estar em alta produtividade. Nós chamamos aqui que é em alta performance. Então, isso faz parte da minha missão, que é trazer essas pessoas. É por isso que hoje eu tenho 2 áreas distintas e que eu amo trabalhar com essas 2 áreas. E uma dessas áreas que eu trabalho é fazer as pessoas enxergarem o seu maior potencial. Então, isso faz parte da minha missão, porque a Depps, ela é uma empresa que ela nasceu do zero. Nós criamos ela, o Christopher, que é meu esposo hoje, é o CEO da empresa. Quando nos conhecemos, estava tudo no papel e nós trabalhamos juntos para colocar essa ideia de pé. Então, tem muito propósito, tem muito planejamento, tem toda uma construção de uma marca, de uma brand. Então, as pessoas que estão conosco, elas estão alinhadas a esse propósito. E assim, hoje com 18 anos de Depps, o ano passado nós decidimos, vamos montar agora uma empresa que também faz parte da nossa missão, que é transformar e impactar a vida das pessoas através de treinamento de alto impacto, a comunicação de alto impacto, fazer as pessoas se enxergarem, olhar para si e ver que tem muito mais. E não estarem aqui dentro, né? Que o nosso maior propósito aqui também como empresa, dentro da nossa soft skill, é fazer com que a pessoa venha para cá de corpo presente, de corpo e alma presente, ela esteja aqui. Não dá para ser duas pessoas, 2 personalidades, lá fora é uma, aqui dentro é outra. Não, nós somos um só. Então, como é que eu administro os meus desafios diários e eu tenho alta performance, tanto na minha vida profissional quanto na vida pessoal? Nossa, muito bacana isso aí, Simone, porque você falou exatamente tudo aquilo que a gente preza como sendo positivo e a gente gosta de trabalhar, né? A gente sempre fala nessa mesma tecla que não existe separação de vida pessoal e profissional. Somos uma pessoa só, o único ser humano, os nossos sentimentos. A gente leva para o trabalho a nossa emoção de casa, a gente traz para casa a emoção do trabalho. Quando a gente realmente atinge um trabalho em equipe coeso, perfeito, todo mundo ligado no mesmo propósito, né? O André gosta muito de falar o brilho nos olhos, né? A experiência que a gente tem de cada movimento e a gente consegue levar isso para cima. A consequência disso tudo, a gente acredita que sempre vai ser um trabalho de alta performance. Pela estrutura que você está falando, até nos processos de coaching que eu faço também, eu sempre gosto de ver a pessoa em loco. Eu não gosto de fazer atendimento online, porque você só vê aquele quadradinho, só vê o rosto da pessoa, e a gente gosta de trabalhar muito com a linguagem corporal, né? Isso Como aí. que funciona isso para vocês? É desse mesmo jeito ou consegue tirar aí alguma coisa do online? Então, hoje, depois da pandemia, com esse trabalho home office, nós acabamos nos adaptando em relação ao pós-pandemia, como é que a gente faz agora? Não dá para viajar sempre, não dá para estar lá cara a cara com o colaborador, ou cara a cara com o cliente, ou fornecedor, ou parceiro, então nós nos adaptamos. Mas eu te digo com toda certeza, digo para vocês que não é a mesma coisa a gente trabalhar o presencial e o online, tá? Então fazer um feedback virtual, um feedback presencial são coisas distintas, porque no virtual, se no presencial algumas pessoas já se camuflam, imagine no virtual. Então você não consegue pegar aquele brilho no olho, sabe? Aquela leitura corporal que você faz quando a pessoa olha para o lado, quando a pessoa olha para baixo, quando ela mexe com as mãos, sabe? Então tem coisas, tem particularidades que só no presencial. E, é fácil trabalhar na forma híbrida, porque hoje nós somos uma empresa híbrida, nós trabalhamos tanto presencial quanto virtual. É fácil? Não é fácil, é desafiador, mas a gente consegue levar. Então, quando tem algo muito crítico, ligado à parte técnica, ligado a produto, e que nós precisamos dar um feedback ou treinar a pessoa para não perder a pessoa dentro do nosso planejamento, nós chamamos aqui dentro de casa e vamos trabalhar, ou nós vamos lá, para resolver isso de forma presencial. Tá? Então é um desafio pós-pandemia trabalhar com a forma híbrida aí, tem empresas que só trabalham com o virtual, então é um desafio tremendo, tá? Então, dá certo? Dá. A chance é maior de dar errado? É. Olá, Simone! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la por aqui.
Eu estou gostando muito o rumo no qual esse papo está sendo levado, né? E eu fiquei aqui pensando enquanto você falava, eu também sou profissional de RH, já fui gestor de RH, né? E tem uma frase que ronda muito esse meio, que é: as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento, né? E a gente começou a perceber que de alguns anos para cá, a relação entre as empresas e os seus, de fato, colaboradores tem mudado bastante, no sentido parceria. Aquela relação capital-trabalho dos anos 70, eu trabalho, você paga, eu trabalho, ela vem sumindo. Cada vez mais as pessoas, guiadas por um propósito, estão tendo essa parceria muito maior com as empresas. E aí eu queria agora, entre aspas, explorar um pouquinho não só a questão da gestora de RH, mas também da palestrante, que eu sei que você é. Como você enxerga a percepção das empresas nesse sentido, de contratar mais comportamentos e treinar as habilidades? Porque a gente há de convir que é muito mais fácil treinar habilidades do que comportamento, né? Então, você acha que as empresas estão preparadas para isso? Interessante a tua pergunta, André. E assim, na minha experiência, o que eu venho trabalhando tanto com as empresas quanto aqui na DEPS, nas mentorias, nas palestras, então assim, não é fácil tu ligar as duas pontas, tá? Aqui na nossa região, né, estamos aqui bem diferente a nossa rotina aqui de São Paulo, por exemplo, onde vocês estão localizados hoje. As empresas aqui, tem muitas empresas que ainda são tradicional. Eu sei que aí os nossos clientes, quando a gente vai em São Paulo, alguns clientes ainda são tradicionais. Então, eles ainda não conseguem fazer essa integração. E nós, como uma empresa de inovação, a gente está sempre um passo à frente, sempre buscando trabalhar e pensando lá na frente. Nós conseguimos, e posso te dizer que nos últimos 3 anos, o pós-pandemia aí nos ajudou muito a trabalhar em alguns processos internos, que hoje a gente consegue casar, tá, essas duas pontas, tá? Como eu coloquei lá atrás, que é o soft skills com o hard skill, que é cruzar as duas pontas, o lado técnico e o lado comportamental, estimular as competências essenciais de cada pessoa, a competência técnica de cada pessoa. Por exemplo, os perfis, a gente aqui na empresa utilizamos a plataforma DISC, que é para trabalhar todos os perfis comportamentais e a parte técnica também, e eu poder, em cima desses perfis, eu colocar a pessoa no lugar certo. Porque se eu não casar essas duas pontas, ou a pessoa ela é muito técnica, ela não vai abraçar aquilo que a empresa acredita ou a cultura da empresa, ela não vai conseguir fazer isso se a gente não trabalhar essas duas pontas. E hoje, nas próprias empresas que são parceiras nossas, ou a gente abre a nossa casa aqui para algumas empresas virem fazer benchmarking, ou alunos da própria universidade virem conhecer a nossa casa, porque na universidade é onde está a nossa matéria-prima. Então, desde cedo, semana passada eu fui na primeira fase de engenharia de software. Para quê? Para apresentar a DEPS, para dar opções de trabalho futuro para esses alunos que lá estão começando, que alguns já estão trabalhando no mercado de trabalho, mas alguns não sabem nem o que querem. Então, o meu objetivo lá é passar um pouco da nossa missão, daquilo que a gente acredita, e dizer: opa, estou no mercado e tenho oportunidades para vocês trabalharem em uma empresa inovadora, numa empresa que pensa no futuro, numa empresa que trabalha de forma humanizada, que acredita nas pessoas. Então, tem tudo isso. Então, eu vejo aqui na nossa região, em algumas empresas que são nossos clientes, que não tem muito essa cultura, e acredito, inclusive, né, em algumas empresas que a gente atende, inclusive, que o profissional, o lado pessoal fica lá fora, o lado profissional entra para dentro e ele tem que ser alta performance. Se não funcionar, a porta está ali e vai embora. E não é assim. A gente sabe que na vida real não é assim, principalmente agora. O pessoal está, né, a grande massa aí, estão frenéticos, estão apavorados, alguns ainda estão usando máscara ou, sabe, amedrontados de toda a situação que ocorreu. Então, o nosso papel como empresa, eu vejo assim, tá, como diretora de gente, com toda a experiência que eu tenho, que não adianta você, né, chicotear e querer que a pessoa te dê resultado, ou seja, de alta performance, se tu não trabalhar as duas pontas.
Competências essenciais, competência técnica, por quê? Eu contrato pelo currículo, só que eu não quero demitir a pessoa por comportamento, então eu tenho que treiná-la dentro da minha cultura. Porque o que acontece hoje no mercado é isso, você contrata por competência técnica, hard skill, e demite por comportamentos. E aqui a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha de uma forma humanizada, buscando sempre destacar a pessoa, o potencial, potencializando essas pessoas para que elas permaneçam por muito, muito tempo conosco. Então, hoje o nosso turnover é baixo, né? É bem baixo, a não ser que os nossos profissionais, principalmente da área de engenharia de software, venham uma multinacional e ofereçam, né, uma remuneração que está além do meu orçamento anual, além da minha alçada e que eu não posso suprir. Aí a gente libera para o mercado, porque também a pessoa, nessa hora, se ela tem competência, ela quer, ela almeja algo maior, ela vai. E a gente libera daí. Não, muito bacana, aí você falou e faz todo sentido, né? Principalmente quando você faz o link com a sua região, e eu acho que isso é uma linha de pensamento muito madura, né? E eu entendo bastante, eu compreendo quando você fala que as pessoas, as empresas aqui são bem conservadoras, porque eu moro numa região, moro numa cidade que também é assim. Né? Eu sempre brinco aqui com os empresários que 90% das empresas são familiares e os 10% é porque alguém da família morreu e eles venderam, né? Então, assim, eu entendo completamente isso. E a gente percebe que os jovens, né, quando eles entram nessas empresas que são ditas como mais conservadoras, eles têm uma dificuldade muito maior de adaptação, né? E você falou há pouco que vocês têm aí um trabalho com os jovens das faculdades. Dentro da sua empresa deve ter pessoas de gerações diferentes, né? Como é que é o trabalho para fazer com que não haja, entre aspas, uma competição entre esse encontro dessas gerações, né? Porque nós somos, eu principalmente, o Roger, somos de uma geração que a gente estava muito focado em processos, produtividade, aprender, né, o processo para entregar um resultado. Os jovens, né, essas últimas gerações, eles estão muito mais focados em resultados, simplesmente. Muitas vezes eles atropelam e aí, dependendo da situação, não estamos aqui entrando no mérito se é bom ou ruim, cada empresa tem sua sistemática, mas eles estão muito mais focados no resultado, né, eles já estão enxergando o resultado lá na frente. Como é que é, dentro dessa sua gestão ou da tua experiência, enquanto até mesmo palestrante, treinadora, essa mescla dentro das empresas? André, que legal essa pergunta. Então, essa mescla que a gente faz, hoje a gente tem uma faixa etária de 39 a 54 anos aqui dentro da empresa. Nós estamos abertos e a gente contrata pessoas acima de 40. Então a gente trabalha bastante isso também, só que em contrapartida a gente também tem o público lá de 20 a 39 anos ali. Então como é que eu lido com essa geração Y que tá vindo aí de 20 a 30 anos, que é super competitiva, tá sempre lá na frente, que as coisas tudo para ontem. Tem alguns até que nós chamamos que eles se sentem, nós como gestores, como a parte como empresa, muitas das vezes a gente se sente, meu Deus, eu estou pisando em ovos, porque essa geração ela é muito sensível. Então, se você não saber falar, o profissional ele fica dodói, nós chamamos aqui, né? Se sente dodóizinho. E o nosso papel do RH é fazer essa ponte para que a pessoa mais velha não se sinta ofendida ou, opa, estou saindo da minha zona de conforto ou não estou conseguindo trabalhar porque o jovem que está aqui dentro do meu setor está me atrapalhando. Como é que a gente faz esse casamento dessas duas pontas? É treinamento, é capacitação, é trazer as pessoas para o feedback mesmo, e assim, é papo reto, não tem essa de ficar, né, com dozinha de dar um feedback ou que a pessoa vai se sentir ofendida, não, porque a gente já coloca isso desde o início quando a pessoa entra. E se a pessoa está desalinhada por algum motivo, tem que ver o que desalinhou ela, por que ela está desalinhada, por que ela não acredita, ou por que ela está ofendida que tem um jovem lá dentro do departamento ou do setor dela. E principalmente nós que somos da área de inovação, na área de engenharia de software, o nosso público, a nossa massa de colaboradores é muito jovem. Então, é na faixa etária de 20 a 30 anos na área de engenharia de software.
Em São Paulo, o time de São Paulo, a gente tem alguns mais velhos, o nosso diretor de produto tem um perfil mais 42 anos, mas assim, a grande maioria são muito jovens. Então, como é que eu lido com tudo isso? Porque o jovem, para nós, é um desafio hoje. Eles vêm numa toada, numa crescente, principalmente esse público que eu encontro lá dentro da universidade, ou os jovens que aqui estão chegando, é difícil, eles não gostam de feedback, ou se alguns gostam de ser tudo para ontem. Por que não é diário? Por que de vez semanal, por que não é diário? Porque eu preciso saber o que eu estou fazendo no meu dia a dia, se está certo. Né? Por que o fulano roda sozinho dentro desse processo e eu tenho que estar assim? Então, é um dia a dia maçante, é um trabalho bem maçante dentro do RH, só que assim, é contínuo, é diário, e você tem que fazer todos os dias, sabe por quê? Porque o óbvio precisa ser dito dentro de cada setor, dentro de cada atividade, você tem que estar sempre mostrando. Eu esqueci, eu não anotei como é que faz. Então, a gente tem que estar sempre mostrando como é que faz. Por quê? Porque se eu não fizer esse processo maçante, a minha cultura enfraquece. Torna-se um telefone sem fio. Se eu deixar na conta do próprio líder do setor para passar todas as orientações dentro da nossa cultura, dentro dos nossos padrões, não vão ser passadas. Então, é um desafio, sim, a gente lidar com essas duas faixas etárias de idade, com esses dois perfis completamente diferentes, porque é um perfil analógico e o outro totalmente digital. Como é que eu faço esse casamento dar certo? Então, é um trabalho maçante de realmente você tem que treinar, você tem que desenhar e você tem que falar o óbvio todos os dias. Que legal, Simone. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso podcast, engrandecendo o nosso canal, né? E trazendo esse assunto que a gente é apaixonado, que é a gestão de pessoas. E vocês falando agora, eu fiquei refletindo sobre uma reportagem que saiu há pouco tempo no jornal O Globo, que ela fala que as startups estão contratando o pessoal mais velho, das gerações anteriores, porque eles estão acostumados a passar por crises. Que é isso que a gente está acabando de passar agora, né? Estamos no meio, acabando de passar, sei lá. E assim, esse pessoal vem com uma bagagem e com uma resiliência muito grande. Então eles não desistem facilmente, ao contrário da geração que a gente vê entrando hoje no mercado de trabalho, né? Que se eles não verem novos desafios positivos, eles desistem. Então assim, uma crise é um desafio, mas ela não é positiva. Ela demora até um tempo para passar. E as pessoas não querem esperar esse tempo, né? E aí, lendo a reportagem, até comentei sobre ela no meu LinkedIn, a gente vê que o que está funcionando nas empresas para trabalhar a galera mais velha com essa galera mais nova é a humildade. Porque a galera tá chegando hoje, ela é muito inovadora, ela quer pular de galho em galho, ela quer subir muito rápido. E isso é excelente, porque ela tá sempre inovando, ela tá sempre buscando algo mais. E a galera mais conservadora, não. Ela fala, peraí, deixa eu resolver esse problema, eu tô bem aqui onde eu tô, eu não quero ir para outro lugar, tal. E eu vejo que essa mistura, ela acontece de forma muito positiva através da humildade. Vocês têm alguma dinâmica que vocês fazem para unir essas diferentes gerações e trabalhar esse conceito de humildade? E aí, Cristiano, obrigada pela sua pergunta. Então, dentro dessa mistura, dessa faixa etária de idade e dentro desses dois perfis totalmente diferenciados, que aqui a gente chama de perfil analógico e perfil digital, dentro aqui da empresa, como é que a gente trabalha? O perfil analógico, sim, ele é resiliente, ele trabalha prioridades por prioridades, diferente do perfil digital, do perfil novo, né, da geração nova, geração Y, que quer tudo para ontem, quer o feedback a todo momento, eles querem se afirmar a todo momento. O perfil mais velho, não. Por isso que as startups hoje estão buscando agora o perfil acima do 40, porque são pessoas mais resilientes, já viveram desafios e já conseguiram passar por eles, por essa experiência, e o perfil novo não. Só que está tudo bem entre esses dois perfis. Tá tudo bem o jovem ser dessa maneira e tá tudo bem o mais velho agir dessa maneira resiliente. Eu, como empresa, preciso dos dois. E como é que a gente faz essa dinâmica aqui? Então, a gente trabalha também no individual, a gente bate forte, a roda da vida, ela é tão simples, né? Que às vezes uma pessoa faz
Ah, mas isso é tão simples. Não, gente, isso é profundo. O André vai saber me afirmar aqui como isso é profundo. Então, a gente trabalha de forma individual a roda da vida com cada um, com esses 2 perfis. Trabalhamos a roda da liderança, mapa da empatia, como é que a gente faz a ligação dessas pontas e o planejamento dos 5 anos. Se o mais velho, ele sabe para onde ele vai, se ele tem o plano dele bem claro, e assim, quando eu falo do plano dos 5 anos, que é o básico, toda pessoa deve ter, não é o plano dos 5 anos fazendo de 2022 a 2028. E sim, tu vai lá, vai lá em 2028, se coloca lá em 2028, eu, Simone, em 2028, quem eu serei? O que eu vou ter? O que eu quero para minha vida? O que eu quero para minha empresa? A minha missão de vida hoje vai ser a mesma lá em 2028? Então eu faço essas perguntas e ensino ao nosso time aqui a se fazerem essas perguntas. E nós construímos junto com eles todo esse planejamento. E se eu faço esse planejamento com os mais velhos, com a faixa etária mais velha, bem feita dentro da faixa etária dele, integrando ele do analógico para o digital, eu com um perfil de 40, 45 anos, 50 anos, eu não terei depressão, eu não ficarei aborrecido, eu não ficarei triste por eu não ter um planejamento, ou será que a empresa vai me manter por muito tempo na empresa pela minha idade? E se eu, como perfil digital, treinar a pessoa a se planejar desde cedo, a construir um legado, a construir raízes aqui dentro conosco, essa pessoa ela não vai ficar ansiosa. Porque ela sabe os próximos passos dela, dos próximos 5 anos. Isso é tão legal que eles mandam foto pra gente, eles trazem os cadernos deles, dos sonhos pra gente, trazem o mural da vida extraordinária, eles trazem aqui pra dentro pra gente. Isso é tão legal porque a gente, nesses 18 anos, a gente vê as pessoas se reinventarem. Então eu tenho pessoas que estão a vida inteira conosco aqui. Desde quando a gente abriu a DEPS, desde quando a gente começou a construir toda essa história, todo esse legado, as pessoas estão conosco desde o início. Então é muito legal ver a pessoa construir todo o sonho dela. Então quando eu faço isso, tanto com o perfil analógico quanto com o perfil mais novo, a pessoa ela vai criar raízes comigo. Porque eu estou deixando claro. E tem pessoas, claro, né, que vai ter aquele perfil que entra comigo, que daqui a pouco ele pode chegar e me dizer, não, tá bom, legal, eu tenho os meus sonhos, só que eu não estou me adequando à cultura da empresa. E tá tudo bem. Tá? A gente trabalha dessa forma. Respondi, Cristiano? Perfeitamente, estava aqui pensando, viajando da sua resposta, mas respondeu sim. E é muito legal trabalhar esse quesito de sonho, né? Porque o sonho ele é algo que pode demorar muito tempo para chegar, mas beleza. Cada passo que você dá em busca dos seus sonhos conta. É o que eu costumo dizer, né? Cada vez que eu subo no palco para dar uma palestra, é um pouquinho do sonho que eu estou realizando. Que no final de 10 mil, 50 mil palestras, eu vou ter mudado a vida de muita gente. Isso aí. E é isso que importa. Então, a gente vai degrau a degrau. E um conceito básico de liderança é que a gente não consegue chegar a lugar algum sozinho, né? A gente precisa ter a galera que acompanha a gente para onde a gente vai. Como é o nosso caso aqui, o Roger, o André e eu que estamos juntos nesse podcast, junto em palestras e treinamentos, aí conhecemos você que se juntou a gente para gravar esse episódio e assim a gente vai crescendo. Como que vocês trabalham para que as pessoas compartilhem esses sonhos com as equipes e todos caminhem juntos, unidos rumo a este sonho? Então, o primeiro passo a gente também trabalhar o individual. Então, você já é toda uma estrutura dentro do nosso processo aqui, você saber escolher o perfil que você quer para sua empresa, porque dependendo, se você escolhe o perfil errado, essa pessoa ela vai andar na direção errada e pode levar outras pessoas junto com ela. Então, é muito importante, nós como empresa, eu sempre oriento as empresas que eu mentoro ou que eu faço palestras ou os treinamentos, que tem que saber atrair a pessoa e tem que saber escolher o perfil certo para a cadeira certa. Porque dependendo do que você escolher, pode desandar. E se desandar no meio do processo uma pessoa errada que está no setor errado, ela pode botar todo o setor a perder ou a empresa inteira a perder, dependendo das decisões que ela for tomar, contrária à sua cultura. Então é muito importante a gente olhar todo esse escopo e como trabalhar isso individualmente. Por isso serve lá os primeiros meses de experiência,
porque nós chamamos, o André vai saber me colocar junto conosco aqui, se você não saber fazer a escolha certa daquele perfil, um perfil analista, hoje na inovação, onde é que eu coloco? Um perfil comunicador, onde é que eu coloco esse perfil? Um perfil planejador, um perfil executor, onde é que eu coloco essas pessoas? Eu, como RH, eu tenho que saber conduzir isso de forma conjunta e de forma individual. E individualmente, a gente também tem que orientar essas pessoas dentro da nossa cultura. Então, dentro da nossa integração de pessoas aqui, hoje nós fazemos de 1 semana a 15 dias de monitoramento, de treinamento, capacitação, para a pessoa entrar no ritmo daquele setor. E também fazemos as orientações, os treinamentos em grupo. E se eu não souber alinhar essa pessoa dentro da minha cultura, dentro dos objetivos e sonhos da empresa, entendam que essa pessoa, em algum momento, ela pode se perder no meio do caminho. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz a pessoa se enxergar lá na infância que ela teve, a gente trazer ela por todo o processo de adolescência, como ela começou a estudar, como ela caiu nessa área de inovação. A gente faz todo esse caminho, percorre esse caminho com ela. E muitas das vezes a gente se depara com problemas graves, com traumas graves, e às vezes a gente consegue salvar, às vezes não. E como é que eu faço esse alinhamento? Como é que eu trago para dentro da nossa cultura? Então é toda uma venda de ideia para essa pessoa ela acreditar no meu sonho, acreditar na nossa missão e querer, ela tem que querer estar aqui. E ela querer construir o planejamento dela. Então é muito legal a gente fazer esse processo, porque digo com toda certeza e vivência na prática, que todas as pessoas que elas entram conosco, raramente uma faz o planejamento da semana, do mês, do ano. Elas não têm isso. Então, quando você traz isso para a realidade delas, elas acabam acreditando no seu propósito, na sua missão de vida. E o que mais a gente busca, a alta performance, quando você faz esse alinhamento, não tem como o profissional ele não ser de alta performance, ele não ser produtivo. Por quê? Porque ele tem um planejamento, ele quer atingir o planejamento dele. E se ele trabalhar pesado e em alta performance e alinhado para atingir aqueles objetivos dele, automaticamente ele vai ser de alta performance para a companhia, para a empresa. Bacana isso, Simone, que você está falando, né? Porque a gente entende que esse é um dos melhores caminhos mesmo, né? E engraçado que quando a gente foi forçado pela pandemia a criar aquele novo ambiente de trabalho, principalmente aquele home office que ninguém estava preparado, né? De um dia para o outro, todo mundo foi obrigado a ficar em casa. As pessoas, algumas não tinham nem computador, nem câmera, nem uma boa internet, nem um espaço mais tranquilo dentro da própria casa para poder fazer isso. Então foi um impacto muito forte para muitas pessoas, né? E aí, baseado nessa parte que você falou, né, como o assessment do DISC, por exemplo, a gente tem pessoas que são mais dominantes, aquelas que são influenciadoras e aquelas que são mais seguras, que têm medo de tomar um passo que não seja aquela rotina do dia a dia, que sejam coisas diferentes daquilo que ela sempre fez, né? E como que você enxerga, qual seria a principal dificuldade dessas lideranças para poder acompanhar o trabalho do colaborador nesse mundo novo de conexão? De uma hora para outra a gente foi obrigado a usar só o meio virtual, né? Você sente que os líderes ficaram um pouco receosos? Poxa, eu sei dominar a minha equipe porque eu estou aqui com eles. Agora, à distância, como é que eu vou controlar esse pessoal? E o pessoal que depende muito de acompanhar o que o líder está fazendo, o que o gestor está fazendo, ele ficar sempre perto, olhando, né, imitando, né, vendo o que ele faz de bom e não ter essa referência, né, trabalhando de casa. Como que é para vocês? Então, Roger, esse método, esse novo modelo híbrido ou 100% home office, que nós temos aqui os dois lados, que é o 100% home office ou a forma híbrida ou 100% presente, a gente dá essa opção para o colaborador hoje. No começo foi muito difícil, deu quebra-pau, deu briga, exaustão, desafio, foi difícil, mas nós, como uma empresa de inovação, a gente está sempre um passo à frente, sempre buscando melhorar os nossos processos, erramos bastante, mas agora estamos acertando mais nesse processo pós-pandemia.
Por quê? Principalmente na área de engenharia de software, que é 100% home office, a grande maioria deles aqui são 100% home office, como é que a gente faz esse controle de alta performance, esse controle de produtividade, esse controle de horas? Numa reunião, será que o fulano vai aparecer? Na atividade dele, será que ele está executando? Então, na área de engenharia de software, é muito por tarefas e atividades. Hoje nós usamos uma plataforma que ela controla o login do profissional quando ele entra, controla a carga horária, a produtividade dele, e ela identifica se o cara abriu a máquina, acessou com o usuário dele lá, e se ele está lá em outra máquina, ele deixou logado, não está em outra tela, e também ela identifica, o IP ele se congela, ele automaticamente ele se congela dentro dessa plataforma. Então, se ele não está produzindo, a gente vai saber, tá? Só que é difícil, porque você faz uma reunião com a equipe, com esse time, e se tem alguém desconectado, você vai saber. Tá? Então, o gestor ele consegue identificar, até pelo próprio papo, o assunto da pessoa, se ela não está conectada às atividades que ela está executando. Então, vai muito do líder e nós, como RH, é uma obrigação nossa estar sempre próximo do líder, fazendo esses feedbacks. E aí, né, como é que está essa semana de produtividade? Temos aí 4 sprints para entregar no mês. Como é que estão essas entregas? Como é que o fulano lá está fazendo? Se o líder identificar que o fulano não está produzindo como ele deveria estar, ele é chamado para dentro de casa e vai ficar aqui conosco por 2 semanas, mostrando na prática para o líder, acompanhando ele diariamente o que ele está fazendo na prática e por que a semana que ele estava em home office ele não produziu o quanto que ele produziu aqui dentro. Tá? Então, tem alguns que espanam, saem fora, que não aguentam a pressão e acabam pedindo para sair, e tá tudo bem. Então, esse lado jovem também, que é o digital que a gente chama aqui, que são as nossas gerações Y, muitas vezes eles não resistem à pressão, e tá tudo bem. Acreditam, eles têm um planejamento, então se a gente forçar um pouco demais, às vezes eles caem fora. E tá tudo bem, quando a pessoa pede para sair, opa, não sirvo para isso, não quero, diferente do perfil analógico, do nosso perfil, a nossa faixa etária de idade, não acontece isso, tá tudo bem, se tu receber uma pressão, eu tenho que entregar tal data, eu gostaria que você entregasse amanhã, então tá tudo bem, a gente vai dar um jeito de intercalar as nossas prioridades e dar conta do recado. Agora essa geração mais nova não faz isso. Ele simplesmente diz, não vou entregar, não me pressiona, não quero ser pressionado e vou entregar dentro do prazo. Então, por isso que a gente sempre fala, saiba atrair, saiba contratar, saiba reter, saiba treinar, e você não vai ter vai evitar um pouco ter isso com frequência, não quer dizer que não aconteça. Tá? A frequência é muito menor quando você trabalha todas essas áreas juntas e tem um processo bem claro, um plano de carreira bem legal, bem trabalhado. Ô Simone, eu tava aqui, enquanto vocês estavam falando, né, uma coisa me chamou muita atenção, foi quando vocês começaram a falar da questão da relação dos sonhos, né? Eu sempre falo que, as pessoas, cada um tem seu sonho e dificilmente alguém vai sonhar o que você sonhou, né? E eu sempre falo que um pode ser combustível do sonho do outro. E eu me lembrei de um caso aqui na minha cidade, que eu tava conversando com alguns empresários, e eu fiz uma pergunta para eles. Olha, se você, todos eles comércio, né? Se você recebe aqui um candidato para uma vaga de um cargo, né, nível básico, né, de início, atendimento, balcão, e essa pessoa, você faz a seguinte pergunta: qual é o teu sonho? É uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Qual é o teu sonho? E de repente a pessoa fala assim, como eu usei lá como exemplo, eu quero ser engenheiro. E aí você, enquanto gestor, pergunta o seguinte: poxa vida, eu vou contratar engenharia, ele vai fazer engenharia, ele vai receber o salário, vai pagar a faculdade de engenharia, vai ficar 5 anos e vai me largar. Esse é o pensamento de todo gestor, né? E aí eu perguntava, vocês contratavam? Eles contratariam, né? E eles falaram, não contrataria, porque daqui a 5 anos ele vai me largar. E o que você acha, André? Aí eu falei assim, olha, eu faria uma segunda pergunta. O quanto realmente ser engenheiro é importante para sua vida?
Se ele me convencesse, com brilho nos olhos, que realmente ele queria ser engenheiro e que isso era importante para ele, eu contrataria na hora. Mesmo sabendo que daqui a alguns anos ele iria me deixar. Porque eu entendo que o empregador, né, o empresário, ele não pode ter a pretensão de achar que as pessoas vão ficar com ele a vida inteira. Porque elas não vão. Porque elas têm outros sonhos. Mas, enquanto eles estiverem comigo, eu vou ser o combustível para o sonho deles. Ajudando-os a conquistar os seus sonhos, ou tornar possível os seus sonhos. Desta forma, eles vão estar entregando o máximo para mim também, ajudando a realizar meu sonho. Eu queria ouvir de você o que você acha desse comentário. Então, na semana passada eu ainda comentei isso com os alunos SATIC, onde eu fui fazer uma palestra sobre a DEPS, apresentar a DEPS, e a gente falar sobre hard skills, soft skills, as competências essenciais, roda da vida, planejamento. E dentro desses assuntos surgiu essa ideia: Simone, vocês treinam tanto o time DEPS e você não tem medo de perder para a concorrência? Não, porque a gente acaba sendo uma referência na nossa região, e hoje nós somos uma referência aqui na nossa região em relação a isso. Então a gente treina bastante as pessoas que estão conosco, e muitos dos momentos, ou tem momento que a pessoa ela pede para sair, ou ela em algum momento o sonho dela mudou, porque ela pode ter um planejamento dos 5 anos e em algum momento a rota mudar. Ela pode mudar a rota dela. Agora eu vou parar, eu tenho um planejamento dos 5, já aconteceu algumas vezes. Eu tenho um planejamento aqui dos meus 5 anos, mas eu quero viajar para o exterior, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero conhecer novas possibilidades, eu quero trabalhar o meu inglês, eu quero aprender outras coisas, eu quero conhecer outra cultura, e tá tudo bem. Ou eu quero sair daqui para ir para uma empresa multinacional, ou eu quero trabalhar fora do país, ou eu quero fazer uma faculdade fora. Então acontece isso. E o nosso papel, enquanto a pessoa está aqui conosco, é que ela esteja alinhada. E se em algum momento ela querer refazer a rota, tá tudo bem. E eu não posso, como empresária, ter esse medo de atrair a pessoa, e eu não posso ter medo de investir na retenção dela, porque a qualquer momento ela pode pedir para sair. O que eu tenho que estar é com os meus backups preparados, com as pessoas aqui dentro preparadas, para que em algum momento, se uma pessoa saiu, né, uma determinada função, a pessoa pediu para sair, a função seja feita a reposição de forma imediata, e que o setor e que a empresa não sofra com aquela perda ou com aquela saída daquela pessoa. Então, nós hoje estamos preparados, já sofremos muito no passado quanto a isso. Em algumas reuniões de diretoria, reuniões de orçamento, chegaram a sugerir: mas será que a gente vai investir tanto em treinamento e lá no final a pessoa pede para sair e vai para a concorrência? Não, gente. A partir do momento que tu começa a ser uma referência em treinamento, que a pessoa se sinta bem aqui dentro, você acaba tornando-se uma referência para atrair novos talentos. Então não tem problema, porque a gente já faz o nosso payback de orçamento, o retorno que essa pessoa em determinado momento ela vai trazer para você. Então, se eu como empresária me apegar que eu vou treinar a pessoa e em determinado tempo, ou 2 anos, 3 anos, ela vai pedir para sair e eu vou ter prejuízo, aí eu estou pensando errado. Esse é o meu ponto de vista, eu não posso pensar dessa forma. Exatamente, o que a gente acompanha nas empresas que têm a organização, direção familiar, eles pensam que o investimento num treinamento, em capacitar, qualificar o seu colaborador, é um gasto, né? E a gente tem que tirar isso da mente deles, né? A gente tem que mostrar que você está investindo no profissional para o futuro e na sucessão da sua empresa. A gente observa as pessoas que são essa geração mais antiga, né? Poxa, eu não posso passar o bastão assim tranquilamente, né? Eu não posso ensinar tudo que eu sei, que eu aprendi na raça, né? Porque antigamente não tinha treinamentos como a gente tem hoje, essa facilidade tecnológica, assistir vídeos, poder ter intercâmbio. Antigamente as pessoas aprendiam na raça, né? Você entende que ainda existe esse tipo de organização, ainda para a gente quebrar esse estigma? E como tem? E como tem? Então, aqui a gente está numa região, né, que as empresas ainda são tradicionais, e nós, não só aqui, mas em várias empresas a nível Brasil, fora do Brasil que nós atendemos, que ainda são muito resistentes
a esse tipo de paradigma, esse tipo de desafios que eles encontram. Vamos investir uma fortuna em treinamentos, em capacitação, e depois a gente vai ter que fazer tudo de novo, porque as pessoas pedem para sair, já se acham principalmente na engenharia de software. O profissional chega aqui, a gente treina, daqui a pouco ele já, tem um outro detalhe. A pessoa já, em 6 meses, 1 ano de casa, você fez um acordo. Aqui na nossa implantação de plano de carreira, a gente não tem isso, de a pessoa pedir reajuste salarial fora do prazo estipulado no plano de cargos. Se acontecer isso, né, para os empreendedores, para os profissionais que estão nos ouvindo, está errado, a liderança está errada. Você não vendeu a ideia bem vendida do seu plano de carreira, do seu plano de cargos e salário para o profissional. Porque se ele pedir para aumentar a remuneração no meio do caminho, ou desfazer o acordo que ele fez com você, está errado. E a maioria das empresas que a gente vê no mercado, profissionais que a gente conversa, parceiros que a gente tem muito a aprender ainda. As empresas têm muito que aprender ainda em relação a essa quebra desse paradigma, dessa mentalidade antiga. Pois é, Simone, realmente é um desafio para a gente superar, né? E bacana tudo que você falou aqui pra gente. O tempo já estourou um pouquinho, né, do que a gente tinha planejado, porque quando o assunto é envolvente, né, e o assunto é gostoso, a gente acaba não percebendo, né? Teria, acho que, muito mais coisa pra gente perguntar. Mas eu queria que você deixasse aí seu recado final, sua mensagem que você quiser deixar para as pessoas, e também deixe todos os contatos para quem quiser conhecer mais da Simone, da ADEPS, o que você quiser aí divulgar de contatos, por favor, fique à vontade. Pessoal, para mim é uma honra estar aqui, tá? Então, estar aqui hoje faz parte da minha missão de vida, tá? E muito obrigado por me permitirem a contar um pouquinho do que a gente faz aqui dentro, tá? Então, hoje a ADEPS, ela é uma empresa familiar que está se profissionalizando nos últimos 3 anos. Aí a gente está trabalhando bastante para deixar um legado, para que elas se encaminhem no mercado e que a gente fique hoje, né, como parte da proprietária da ADEPS, proprietária de todo o grupo junto com o meu esposo Christopher. Hoje a gente trabalha já de uma forma diferenciada. Por quê? Porque a gente pensa lá na frente e nós queremos que a ADEPS ela caminhe sozinha, que a gente consiga ter o nosso tempo livre, que a gente consiga, tirar férias. Hoje a gente já faz isso, de não se preocupar com a operação, porque a operação está rodando. Então, isso é ter uma empresa autogerenciável, uma empresa que caminhe sozinha, independente dos sócios, dos CEOs, estar dentro da empresa ou não. Então, isso é muito legal. Então, isso a gente conquista com o tempo. Então, a minha mensagem aqui hoje para os empresários, para os profissionais de RH, né, para os CEOs e empreendedores de empresas, é que busquem trabalhar de uma forma humanizada. Não dá para ser mais robótico, não dá para ser mais tradicional, não dá mais para ter uma mentalidade antiga, não dá mais para pensar que você vai treinar e capacitar seu colaborador e você vai perder o controle da sua empresa, ou se você ser transparente nos números, você está mostrando demais e você vai acabar expondo a empresa. Isso é uma mentalidade que já foi, não se pensa mais dessa forma. Então, hoje, quanto mais real, quanto mais transparente você for com o seu colaborador, mais você vai ter esse talento, mais você vai conseguir reter esse talento para dentro da sua empresa, e todos ganham. O profissional ganha como colaborador, vai sim conseguir conquistar os sonhos que ele almeja e, consequentemente, vai ser de alta performance para a sua empresa, para a sua companhia. E os contatos? Passa os contatos que você quiser, por favor, contatos, né? Então, meu Instagram é @SimoneSilvanoMedeiros, o da ADEPS é @DEPSTecnologia, e eu estou à disposição aí, simone@deps.com.br, e se quiserem entrar em contato, ou me chamar nos directs do Instagram, ou no LinkedIn, tá? @SimoneSilvano, estou lá no LinkedIn também, estou bem atuante todos os dias, a todo momento estou lá, então vocês vão perceber que eu sou bem ativa no LinkedIn. Então, eu disponho desse tempo livre na minha agenda, porque network é tudo. O que nós estamos fazendo aqui é network. Muito bom, pessoal. Exatamente. E em nome do Despertar da Excelência, agradeço a Simone Silvano pela sua participação no podcast Despertando Insights. E para quem nos ouve e ainda não nos acompanha,
Peço que sigam o podcast Despertando Insights e o Despertar da Excelência nas redes sociais. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!